Em entrevista ao The New York Times, o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro resolveu voltar a envergonhar o país. Além de dizer que se sente vigiado o tempo todo e elogiar Mark Zuckerberg, Bolsonaro fez até referência sexual ao Donald Trump. Eu sei que você não quer ouvir isso, mas vamos ouvir aqui com a nossa querida Daiane Oliveira no Plantão do Meteoro. Oi, Dai, Sophie. jura? Jura? Eu gostei, né, de você. Eu sei que você não queria ouvir isso, gente. Eu também não queria estar falando sobre isso. Mas a gente precisa, infelizmente, mostrar quanto o Bolsonaro ainda é uma dessas figuras que precisam ser combatidas na ideia. Porque, e aí tem alguns pontos. O Bolsonaro, ele resolveu fazer todo um discurso ali para se defender, né, de certa forma. Sim, foi um discurso para se defender, mas isso envergonha mundialmente o país, né? O Bolsonaro, ao tentar ali se defender, ele faz algumas piadas que foram vistas de uma forma muito inadequada e ainda consegue criticar o nosso sistema judiciário, reforçando aquela ideia de que o judiciário no Brasil é um judiciário ruim, é um judiciário que não presta, é um judiciário que não articula e não vai trabalhar para o bem da população. Inclusive, ele falou que se sente ali vigiado, né? É um perseguido. Eu acho que, assim, uma pessoa que tentou um golpe, como a gente tem a Polícia Federal apontando que o Bolsonaro fez, o mínimo que ele deveria estar usando ali era uma tornozeleira eletrônica, já que a gente já sabe que ele tentou se esconder em embaixada, né, durante um período aí, que não condizia, e tem lá na ideia do golpe que o Bolsonaro teria que sair do país, né, que seria um exilado durante determinado tempo para depois voltar e assumir esta nação. Que bom que não deu certo, ainda bem, mas poderia ter dado. Dito isso, a gente tem também um Bolsonaro agora que se faz de vítima, diz que está sendo perseguido e que não usa tornozeleira eletrônica, mas ele se sente vigiado. Oh, coitado do Bolsonaro, tá, gente? Vou te pedir, Sofia, por favor, para fazer o seguinte, trazer a matéria do UOL, e aí tem um questionamento também bem interessante, e daqui a pouquinho a gente mostra no New York Times, com detalhes, algumas outras coisas do que o Bolsonaro falou, por favor. Vamos lá. Mas eu até queria iniciar com o que foi dito no final de semana pelo jornal The New York Times e que o presidente Jair Bolsonaro está utilizando isso como algo ali, um pretexto para poder falar sobre a inocência dele, sobre o que o Brasil está vivendo. Bom, vamos lá. O New York Times publicou uma reportagem criticando o Supremo Tribunal Federal por rejeitar evidências e anular condenações importantes da Operação Lava Jato. Isso é uma coisa, né? Falando justamente sobre o encaminhamento do Supremo em relação à Lava Jato. E por estar silenciosamente enterrando o que chamou de uma das ações anticorrupção da história recente. O título da reportagem é Um caso de corrupção que se espalhou pela América Latina está sendo desfeito. Tá aí, ó. Essa é a reportagem do New York Times. Uma ampla reportagem fazendo uma análise sobre o caso da Lava Jato. O texto cita decisões do ministro Dias Toffoli, responsável por anular as condenações de réus como Marcelo Odebrecht, Léo Pinheiro, e lembra que antes de chegar ao Supremo Tribunal Federal, Toffoli era ligado ao PT. Esse é um assunto, inclusive, que já foi assunto de editoriais da nossa imprensa aqui também, Jornal Folha de São Paulo, Jornal Estado de São Paulo, Jornal Globo, né? Todos já trataram desse assunto em relação à Lava Jato. Esse é um assunto de vários analistas, vocês mesmos aqui já falaram a respeito de tudo isso e sobre esse encaminhamento dessas investigações. Bom, a questão é que Bolsonaro usa isso para falar sobre a situação que o Brasil está vivendo agora, né? E aí ele fala aqui, ele traz a reportagem do New York Times, e aí ele finaliza dizendo: essa situação é um alerta para o mundo e para os brasileiros. Não se pode admitir que alguns poucos continuem agindo como um instrumento de perseguição política e destruição de adversários, enquanto protege aqueles que fazem parte do seu círculo de interesse. Aí ele fala que o Brasil merece um futuro onde a lei seja igual para todos, onde os culpados sejam punidos e os inocentes não sejam perseguidos. A luta pela liberdade, pela verdade, tem que ser de todos.
Só poderemos construir o país que queremos deixar para as futuras gerações se todos os brasileiros de bem se unirem em torno de valores e causas. Gente, ele basicamente está desejando tudo ao contrário do que ele fez, mas enfim. Exatamente. E aí ele depois faz esse apelo. Faça um apelo sincero à classe política, aos líderes empresariais e àqueles que têm voz na imprensa. Precisamos devolver o Brasil ao rumo certo. A história está observando e o povo está clamando por justiça, liberdade e verdade. E finaliza. Esse é Bolsonaro escrevendo nas redes sociais a partir da reportagem do New York Times. E ele diz: nossa missão é clara: pacificar, reconciliar e resgatar o Brasil que acreditamos ser possível. Bolsonaro falando em pacificar. Bolsonaro, o cara que diz que vai metralhar a petralhada, o cara que diz que tinha que matar, fazer o trabalho que a ditadura não fez e matar um monte de gente. Esse cara quer falar agora de pacificar. Engraçado, Esse cara que lá, pacificar agora, né? Porque ele tá sentindo que ele vai parar na papuda, né? Porque quando ele tava no poder, daí não tinha que pacificar nada. Isso mesmo, na década de 90, ele já ficou famosinho ali porque ele disse que tinha que executar o Fernando Henrique Cardoso, metralhar o Fernando Henrique Cardoso. Então não é nenhuma questão assim de só agora com o Lula o discurso dele, não é esse, né, Sofia? Agora, Sofia, acho que eu, você e todas as pessoas nesse chat também compactuamos ali com as mudanças de tom da Fabíola ao ler o que o Bolsonaro escreveu. Porque é isso, a gente dá risada e é um escárnio, porque não tem como o sangue não ferver, justamente conhecendo o histórico do próprio Jair Messias Bolsonaro. Dito isso, eu vou ler alguns trechinhos, sim, dessa entrevista maravilhosa que foi publicada pelo New York Times nesse momento. E quando eu falo maravilhosa, ela tem pontos que foram bem interessantes, estruturados, porque tem uma construção do Bolsonaro, que é uma construção de uma autodefesa, sim, mas ele, mais uma vez, ele entrega alguns pontos de peculiaridades que chamam a atenção e que trazem a ideia de vexame para o país. Foi um texto escrito pelo Jack Nicholson. Ele, né, já cobre Bolsonaro há determinado tempo, já conhece bem a figura do Jair Messias Bolsonaro, então o Bolsonaro deve se sentir muito confortável. Foi esse cara aí que trouxe a história do Airbnb, sabe? Aquela noite que Bolsonaro passou, aquelas noites, né, na verdade, que o Bolsonaro passou na embaixada da Hungria, foi esse cara aí que pegou. E ele deve se sentir muito confortável, porque ele já começou assim, né, dizendo que sobre o convite do Donald Trump, detalhe, a gente já deu essa informação de que não, Bolsonaro não vai para a posse do Trump, porque o Alexandre de Moraes disse que ele só iria para a posse do Trump se ele dissesse, se ele mostrasse o convite oficial para essa posse, e ele não tem um convite oficial, ele não mostrou o convite oficial. Depois, né, o Eduardo ele mostrou que existia um e-mail do Bolsonaro, que existia um e-mail de convite, sendo que a URL, né, o e-mail que enviou esse convite é um e-mail muito comum dos Estados Unidos, que é sim um e-mail cerimonial, mas poderia ter sido enviado por qualquer pessoa e não oficialmente. Aí tem várias questões que foram feitas e questionamentos que o judiciário fez. A PGR emitiu, inclusive, um ofício, né, de que não era contrário à ida de Bolsonaro aos Estados Unidos, justamente pelo medo de fuga. O Bolsonaro ele é investigado em alguns inquéritos, dentre eles a tentativa de golpe no Brasil em 8 de janeiro. Então, não é qualquer coisa que a gente está falando, porque poderia ser a fraude do cartão de vacinação, que já é algo sério, poderiam ser as joias, que também é algo muito sério, mas a gente está falando sobre um golpe, uma tentativa de golpe de Estado, e tentativa ou não tentativa, se deu certo ou não, é crime do mesmo jeito, é muito importante dizer isso. Ah, mas um crime tentado não é crime. A gente tem aí um crime do mesmo jeito, tá, gente? A partir disso, olha só o comecinho do Bolsonaro dizendo que se sentiu que nem criança, e entre aspas, estou me sentindo uma criança de novo com o convite do Trump. Estou animado. E esse animado é numa ideia de estou sim, excitado. Por quê? Porque ele conclui, ele continua dizendo, não vou nem mais tomar Viagra. Sim, esse excitado, esse animado foi na linha do não vou nem mais tomar Viagra, porque eu já estou animado o suficiente, eu estou animado pelo convite do Donald Trump.
Foi esse tipo de animado, sim, que vocês entenderam. Eu imagino, inclusive, eu gostaria só de saber, acho que o Bolsonaro deve ter dado entrevista em português, né? Porque eu gostaria de conseguir entender como desenvolveu essa conversa, gente, como se desenrolou isso, enfim, né? Continuando, ele ainda diz que o gesto de Trump é algo para se orgulhar, certo? Quem é Trump? O cara mais importante do mundo. Temos aí a lógica da síndrome de viralatismo, né, na dinâmica, porque ele poderia dizer sim, olha, num determinado contexto, do contexto econômico, Trump está entre os maiores líderes do mundo, etc. e tal, mas é isso, Trump é um líder de uma grande potência, uma das grandes potências, é só isso, ele é só um líder, uma pessoa que está passando por aquele processo ali, neste momento. É só isso, tá? Vamos lembrar, né, Sofia? O Bolsonaro já disse I love you para Trump, que respondeu ali. O que foi que o Trump respondeu mesmo? Eu nem lembro, mas tipo, ele disse I love you, e o Trump, tipo, bem-vindo, algo assim, né? Pelo ridículo. Enfim, Quem é você mesmo? Pois daqueles países lá de baixo. Não faz diferença, deixa. Então, Bolsonaro, que segue inelegível, né, ele foi também uma pessoa ali que chegou a falar sobre redes sociais, lógico que esse assunto que é um assunto muito atual, que norteia todas as eleições no mundo hoje, entrou também na entrevista e ele citou, né, as redes sociais decidem as eleições. Vale lembrar que o bolsonarismo no Brasil foi bebê do trabalho feito nos Estados Unidos, da extrema-direita, do fascismo nos Estados Unidos, e por isso, inclusive, trouxe estratégias, né, o marqueteiro do Trump veio fazer estratégias para Bolsonaro, e deu tão certo que ele foi o presidente eleito em 2018, e até hoje a gente está aqui, né, carregando os resquícios do seu processo e tendo que aturar um crescimento, porque a gente chama de bolsonarismo, mas é um crescimento do neoliberalismo e do fascismo, da extrema-direita extremamente violenta, que agora a gente só deu o nome de bolsonarismo porque ele foi uma das pessoas ali que levaram, né, a ideia, levaram a bandeirinha da ideia, mas ele não é o único e está longe disso, inclusive ele vem perdendo força e os seus aliados seguem aí apurrinhando a gente, né? E aí ele continua dizendo, inclusive, que ele elogiou Mark Zuckerberg, disse que a sua empresa iria trabalhar com o presidente Trump para reagir contra governos estrangeiros que querem censurar mais. O cara que literalmente tirou, né, todas as dinâmicas de respeito e políticas de responsabilidade nas suas redes, seria a pessoa que estaria ali lutando contra a censura, e não sendo aquela pessoa que está ali dando munição para que outros grupos continuem violentando, desrespeitando, discriminando, segregando. Então, eles continuam nessa dinâmica aí que se chama, né, jogo de narrativa, de construção de narrativa, porque eles fazem muito bem isso. E ele também conclui, um outro trecho que eu não poderia deixar de trazer para vocês, eu juro que eu vou parar de dizer as ações do Bolsonaro, eu sei, gente, está chato já, mas vamos lá. Que ele disse exatamente o seguinte, que ele está gostando do Zuckerberg. E ele disse, bem-vindo ao mundo das pessoas, das pessoas boas, perdão, eu até me empolguei. Bem-vindo ao mundo das pessoas boas, da liberdade. É o que ele diz em relação ao Mark Zuckerberg, mais novo, o Marquinho dele, né, porque ele já era muito fã, né, do Trump, do Musk, se o Musk desse Hi Brasil, ele estava ali abanando, acenando com a mão, para não utilizar outro termo pejorativo, e é isso, ele segue com esse complexo, com essa síndrome, ele falou também que se sente vigiado, como eu já disse no começo, disse que não vai negar ninguém, mas a segunda conversa que ele falou ali sobre, mas na segunda conversa foi desistido, né, sobre uma tentativa, articulação ali do golpe, então ele negou, literalmente ele negou que houve uma tentativa de envenenar o presidente Lula, mas ele falou ali de uma articulação de golpe, né, e exatamente a pergunta, viu, o senhor Bolsonaro negou veementemente qualquer plano de golpe. Ele entregou o poder, afinal, ele disse, mas admitiu ter discutido o decreto que fala justamente do golpe. Ele não articulou o golpe, mas ele discutiu o decreto. E foi quando ele falou sobre isso, né? Que ele conversou, mas na segunda vez já tinha desistido da ideia. Então, ele articulou, mas não articulou, existe um decreto que ele não
tem nada a ver com isso, e é totalmente contrário do que a Polícia Federal aponta para o Bolsonaro e a sua relação, né? Eu estou, inclusive, imaginando, eu li aqui rápido no chat, alguém botou assim, tá ok? Eu estou, inclusive, imaginando o Bolsonaro dando essa entrevista falando tá ok. Ah, difícil, viu? Difícil. E aí, Sofia, o que é que você achou dessa entrevista, desse espaço, inclusive um espaço muito grande que o New York Times deu para o Bolsonaro nesse momento? Sim, sim, é um espaço grande que o New York Times deu pro Bolsonaro. E agora, eu acho interessante que a gente viu o Bolsonaro ganhar espaço em alguns meios de comunicação aqui no Brasil recentemente, que você lia as entrevistas e você via claramente que aquilo ali não era o Bolsonaro, sabe? Que era algo que a assessoria de comunicação, assessoria de imprensa dele, ajudou ele a fazer o texto que ele estava passando para aquela entrevista. O que eu não vi nesse caso aí. Nesse caso aí, a gente vê que realmente é o Bolsonaro falando, sabe? Não foi treinado, não teve media training nenhum. Bolsonaro foi lá e falou. Então eu fico imaginando, primeiro, que a assessoria de imprensa do Bolsonaro deve estar desesperada, porque e segundo, que dar espaço para ele sem isso, sem o treinamento, sem o pessoal realmente ajudando o Bolsonaro a falar, talvez meio que seja dar corda para ele se enforcar, sabe? Porque eu não consigo imaginar alguma pessoa que leia essa entrevista, tirando os maluquinhos que já estão com o cérebro derretido e que vão bater palma pro Bolsonaro, independente do que ele diga. Mas eu não consigo imaginar nenhuma pessoa que não tenha sofrido lavagem cerebral lendo essa entrevista e pensar que pegou bem. Não tem como. Não tem como. Enfim, mas e Dai? E no final das contas, o Bolsonaro vai ou não vai para posse? Você tá mutada. Perdão, se a gente não fizer online não tiver uma pessoa mutada falando. Então, a gente não vai para ter o Bolsonaro na posse do Donald Trump. Oh, que pena. Por quê? Porque ele não conseguiu provar que houve realmente um convite oficial, e a gente já falou sobre isso, inclusive, né? Foi uma jogadinha ali do Alexandre de Moraes na linha do tipo, se ele tiver um convite oficial, a gente pode pensar na negativa, mas se ele não tiver um convite oficial, a gente já nega direto, né? Mas vamos deixar ele passar vergonha publicamente, inclusive entre os seus próprios aliados ali, né? Porque se houvesse a negativa de início, né, já de cara, ele ia dizer, tá vendo que eu sou perseguido, que eu sou um coitado, e aí cair naquela lógica de ser uma vítima, e aí começa o mimimi, como essa galera adora falar de termo mimimi, ele começaria com mimimi. Então foi uma jogada bem interessante do Alexandre de Moraes, porque isso mostra que, já que não houve o convite oficial, pelo menos não foi apresentado o convite oficial, ele não tem condições de ir e acabou. Então ele não vai, ele continuará no Brasil, a gente continuará esperando que em algum momento finalmente a Polícia Federal bata na porta do Bolsonaro, e sim, todos os postos do Bolsonaro terminam dizendo isso. Pois é, parece que Bolsonaro vai ter que continuar investindo no seu estoque de Viagra. Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. O pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente volta com mais Plantão no Meteoro.